Estamos de volta com o programa Mesa de Negócios, que hoje recebe o presidente do Laboratório Hermes Pardini, Roberto Meireles. Roberto, no bloco anterior deixamos uma pergunta em aberto. Vocês estão fazendo um novo investimento, que é um investimento marcante do ponto de vista financeiro, para a criação de um laboratório central. O que isso significa para um negócio que depende tanto da logística para trabalhar? O fato de centralizar vai ajudar em quê? Bom, primeiro que isso é um conceito já de repercussão mundial, ou seja, tanto nos Estados Unidos, na Europa, a tendência é que você tenha postos de coleta ou atividade logística para você fazer referenciar outros laboratórios, mas que você envie para um laboratório central, porque você tem ganhos de escala, de tempo de entrega do resultado, de níveis de automação, ou seja, de segurança na liberação do resultado. Padronização talvez seria o principal conceito. Para o cliente final muda alguma coisa? Não é só uma operação interna? Exatamente. Para o cliente, o que muda é o tempo de entrega, é a percepção de uma entrega mais rápida, né? Então muda também. Muda a percepção dele, mas realmente ele não fica sabendo que é um laboratório central, que as amostras são enviadas, ou seja, o que reflete para ele é o tempo que ele recebe o resultado. Que é o melhor, né? Que é o melhor, né? E do ponto de vista de investimento, isso te permite fazer uma solução mais robusta do ponto de vista de tecnologia, até de estrutura de predial? Exatamente, por estrutura predial e de investimento em tecnologia de automação, ou seja, que são tecnologias caras, ou seja, você ter vários núcleos espalhados, isso dispersa um pouco os investimentos e até a força-tarefa, ou seja, aquele conceito Lean mesmo da Toyota. Os laboratórios hoje são construídos baseados no toyotismo também, né? E você utiliza ferramentas estatísticas para controlar a produção também, o Lean Six Sigma. Ou seja, isso é um conceito já estabelecido. O nosso investimento maior é ter um grande núcleo central próximo ao aeroporto de Confins, na cidade de Vespasiano, que é o nosso núcleo técnico operacional, que vai ser inaugurado em agosto desse ano, principalmente para receber as amostras de todo o Brasil que chegam através do modal aéreo ao aeroporto de Confins. Então, isso facilita em relação à proximidade do aeroporto. Além disso, é um núcleo que permite a entrega da maioria dos resultados em até 6 horas de processamento. Em Belo Horizonte, onde estará esse laboratório central? Esse laboratório central, hoje nós temos esse laboratório central na região do bairro Funcionários e ele estará localizado na região, no município de Vespasiano, no distrito industrial de Vespasiano. Então, o que tem hoje no Funcionários vai deslocar para lá ou mantém alguma coisa? Não mantém alguma coisa, porque nós vamos ter um núcleo técnico hospitalar, que faz parte também de um cenário de consolidação para atender 5 grandes hospitais que nós atendemos em Belo Horizonte. Eu quero colocar agora para você algumas questões bem pertinentes à vida de um executivo. Claro. Eu ouvi de um grande executivo também, de uma empresa de atuação internacional sediada no Brasil, e ele disse o seguinte: Inácio, eu não gosto de ver os meus executivos na zona de conforto. A cada 2 anos, eu promovo de forma obrigatória o rodízio, e quem escolhe para onde eles vão sou eu. Ele é o presidente da companhia, todos obedecem ou saem se não gostam desse rodízio. Você acha que esse rodízio de talentos, trocar os gestores de área, isso é pertinente? Eu acho muito pertinente, nós aplicamos isso em nossa empresa, ou seja, é claro que a tendência de todo funcionário, até com a expertise, todo o conhecimento, ele realmente chega numa zona de conforto. Por mais que ele atenda muito bem, ele precisa de um novo estímulo. Você acha que isso é natural de nós, seres humanos, acho que é natural, nos acomodarmos? Nos acomodarmos. Isso é um processo natural. É claro, você precisa ter uma estrutura de desenvolvimento humano e organizacional, que é a espinha dorsal da empresa, para que você promova, não de uma forma aleatória, ou seja, produzir uma loucura na empresa, né? Mas uma forma estratégica, você faz processos de assessment, um mapeamento na sua estrutura de pessoas para permitir um job rotation, né? Em uma empresa em franco crescimento, é até mais fácil que a equipe se mantenha pujante em crescimento, né? Agora, quando a empresa entra em uma época de mercado assim, com menos crescimento, ela tende à acomodação. Você faz, então, essa rotatividade de gerentes, por exemplo, de diretores? Sim, fazemos. Realmente é uma prática da empresa. E eles sabem? Eles sabem disso? Não, surpreendidos Eu acho que eles vão ser mudados? Que no processo de liderança, no processo de relação dos executivos ou da empresa com os funcionários, ou seja, isso tem que ser transmitido de forma transparente, ou seja, podemos fazer mudanças. Eles têm que querer isso também, né? Exatamente. O desejo, a ambição é necessária, né? Só a empresa também não é suficiente. Você encontra resistência em alguns executivos ou hoje ou em outras empresas que você já trabalhou? Olha, sim, nós encontramos. Alguns funcionários mais antigos sempre tem a questão do medo, né? Mas cabe à empresa, com todo o programa de desenvolvimento humano,
dar a esse funcionário um ambiente, uma estrutura favorável à mudança, né? Nós temos que estabelecer essa estrutura e para que ele internalize esse tipo de cultura, ou seja, o mudar é a regra, né? E aí a gente acha que a zona de conforto é que é o ideal, né? Exatamente. Isso é da natureza humana. Quero colocar uma outra questão para você. Além da rotatividade de profissionais dentro da empresa, que se tornou realmente estratégico, você falou aqui para nós de várias áreas do negócio com uma segurança e um conhecimento que não são tão comuns a todos os executivos. E aí eu me lembrei aqui, até citando a Fiat, que hoje foi lembrada na conversa aqui com a superintendente do ISBOR, que é a Universidade do Grupo Fiat. O presidente do Grupo Fiat, certa vez, me disse, o Roberto Vedovato, e na época nós estávamos rindo, porque falando do lançamento do Uno, já há muitos anos. E aí eu brinquei com ele sobre o que eu achei do modelo, e ele falou assim, Nácia, você acredita que eu vi esse modelo nas ruas? Eu vi depois dele lançado, igual qualquer consumidor. Eu falei, eu não acredito nisso, Roberto. Como que você, o presidente do grupo, que gerencia inclusive a Fiat, não saber disso de forma antecipada? E aí eu te pergunto, principal executivo do Hermes Pardini, você tem que saber de tudo para conseguir tomar decisões? Ou às vezes você tem que realmente ficar na superficialidade para dar conta de enxergar tudo de cima? Como é que funciona isso? Olha, é o que eu recomendo até para os meus diretores. Pelo menos uma vez você tem que passar pelas áreas de negócio, pela operação, pelos processos. Não que as pessoas que estão em cargos de diretoria devam lidar no operacional dia a dia, mas pelo menos uma vez ele precisa conhecer. Claro, no meu caso, eu já estou há 6 anos na empresa, ou seja, conheço o negócio, sou um insider, né, que foi investido, ou seja, que foi formado, desenvolvido dentro da empresa, talvez eu tenha esse conhecimento maior. Mas não necessariamente você precisa, porque nesses cargos de liderança, diretoria, você toma decisões sem ter todas as variáveis disponíveis. É isso que eu quero saber, é aí que eu quero chegar. Como é que se toma decisões estratégicas como essa, por exemplo, investir ou não investir? Quais são os dados mais importantes? Qual é a fonte principal de informações para um grande executivo como você ter mais segurança, sabendo de antemão que você, por mais que seja estudioso, jamais terá condição e tempo de ler todas as informações? Talvez a fonte principal é o próprio cliente, é o próprio mercado que nós atendemos. Então, nós capturamos essa informação, organizamos, temos até um tratamento estatístico disso e, a partir disso, nós podemos tomar a decisão. E a empresa, hoje, ela tem um processo de governança corporativa. Tem um fórum, um conselho, que contribui também nesse processo de decisão. Quer dizer, você ouve esse conselho. Exatamente. Ele também te municia. Olha, nós queremos caminhar para cá. Ele protege realmente assim os desejos, a significação da empresa dos acionistas e ele homologa e monitora as minhas decisões. Ou seja, é claro, o meu cargo exige risco, exige decisões e nem sempre nós temos todas as informações disponíveis e temos que tomar uma decisão. Isso faz parte do dia a dia do executivo. O próprio Dr. Hermes é uma pessoa, empreendedor, que tomou eu já ia falar. várias decisões. Sem ter nenhuma informação. Mas aquela visão empreendedora, né? Em um mercado em que o risco era menor. Porque é um mercado que há 50 anos, quando se começou a empresa, precisava de tanto, né? Tanta necessidade, tanta carência em todas as áreas, que pessoas desbravadoras como o Pardini, o fundador, ele tinha tanto espaço. Aí hoje eu me pergunto, a empresa tem que ser mais cuidadosa, porque a nuance às vezes está no centavo do prejuízo e que acumulado pode gerar realmente uma deficiência grande financeira? Correto, a empresa tem que ser mais cuidadosa, ou seja, ela tem o seu risco também relativo ao negócio, mas também não pode ser uma visão só financeira do negócio, né? Porque senão você não cresce, você não evolui, você não traz inovação, você não traz automação. Então, um grau de risco tem que ter. E, claro, o processo de governança corporativa, ele corrobora com isso. Eu tenho um fórum de discussão, eu tenho as estratégias, né, que são discutidas dentro desse fórum, que homologam e monitoram as minhas decisões. Mas nem sempre elas tendem só a dados frios e financeiros. Quantos meses já tem que você é presidente? Eu comecei em setembro de 2009. Então, está caminhando para um ano. Espero que você faça boas descobertas nesse um ano, que você batize esse seu primeiro período de um ano aí, fazendo até lá, eu imagino, já a inauguração do Laboratório Central, até setembro? Em agosto nós teremos a inauguração do Laboratório Central, que vai ser um grande marco aí para os nossos clientes e para a saúde
na região metropolitana de Belo Horizonte, no Brasil. E continua tendo muito trabalho para você, né? Muito trabalho. Ok, muitíssimo obrigada, viu, Roberto, Eu que agradeço por essa entrevista e muito sucesso. Oportunidade. Muito obrigado. Mais 50 anos para esse laboratório que é orgulho de Minas, com certeza. Com certeza. Está no imaginário.